Sim, e dá para a gente falar nisso, a gente consegue falar isso com facilidade para as grandes empresas. Eles têm uma estrutura, né? Eles têm uma turma especializada nisso. Agora, para as pequenas e médias empresas, que inclusive nesse momento é o teu foco de trabalho, de consultoria, a gente também consegue desdobrar isso, a gente também consegue trazer essa mentalidade de inovação, que eu acho que, aliás, é para questão de sobrevivência para as pequenas e médias, né? Se elas Sim. não tiverem essa mentalidade de inovação. E tem um método, né? A gente teve até aqui um convidado que falou que tem um método para inovar, né? Não é a gente ficar querendo criar a roda de novo, reinventar a roda, né? Existe todo um método de criação. É possível? Quem são as pessoas que têm que tomar essa frente dentro de uma pequena e média empresa? Qual é esse departamento? É possível trazer isso, mesmo que seja em proporção menor, por exemplo, o ESG e toda essa prática de inovação, sustentabilidade. Como é que você enxerga hoje as pequenas e médias empresas nesse contexto? Mesmo as grandes empresas, elas têm muita dificuldade de você trabalhar de forma transversal e você... Às vezes a empresa faz inovação sem saber que ela está fazendo inovação porque falta conhecimento sobre o que é inovação. Tem algumas empresas, grandes empresas, que talvez tenham uma liderança, e eu já vi isso, tem uma liderança que não é tão inovador. Então tem uma resistência enorme a, de repente, contratar um fornecedor que vai trabalhar usando critérios ou métricas diferentes. Então, as grandes empresas também têm dificuldade. O que acontece é que as grandes empresas elas têm mais disponibilidade para errar e quando a gente pensa em inovação, a gente está pensando em errar, né? Então, é você permitir esse erro. As pequenas e médias empresas Permitir que eu o sinto... teste, né? Permitir o a teste. testagem. Então, faz desse jeito, não deu certo, volta, prototipa, volta. Então, tem muitas literaturas que falam sobre isso, né? A cultura da inovação ela é criada quando você permite esse vai e vem, e, enfim, claro, você tem que ter um orçamento, você não pode queimar a caixa, enfim. Mas as pequenas e médias empresas, quando você começa a falar com eles, claro, alguns estão mais engajados, alguns conhecem, então alguns ele já ouviu falar, ou ele conversa com outro amigo que talvez seja um empresário, ou ele acompanha de uma certa forma as coisas no mercado, mas tem um dado do Sebrae que é muito triste, que ele diz que só 10% das pequenas e médias empresas têm um planejamento estratégico. Então, quando você chega nesse universo, você enxerga uma lacuna enorme, né? Então, você chega... E mais do que as grandes empresas, pequenas e médias, elas fazem inovação. Mas elas nem sabem. Elas fazem inovação porque vem uma necessidade ou até vem uma demanda. E ela tem mais reativo, então. É totalmente reativo. Mas as grandes empresas também são. Algumas também são reativas, né? Então, e aí você tem que dar alguns passos atrás. Porque quando você pensa em inovação, ele é um pilar estratégico que ele vai servir à empresa para que a empresa alcance a sua estratégia corporativa, né? Então, existe uma distância... E se aí eu não sei qual é a minha estratégia? Você não vai saber qual área que você vai investir mais, Sim. exatamente. Então, é triste de ver, mas, ao mesmo tempo, é por isso que precisam de pessoas como eu, como outros consultores, ou pessoas que chegam nessa empresa e tentam mostrar pelo menos um caminho e tentar encurtar esse caminho para que ele consiga desenvolver os seus pilares o quanto antes para que ele desça para o tático. E aí ele começar a implementar uma estratégia de marketing, uma estratégia de inovação, uma estratégia de sustentabilidade, enfim. E essas empresas elas nem precisam implementar tudo que uma grande empresa faz. Ela pode ver uma empresa fazendo um trabalho de home office, como você mencionou, e ela mostrar que dentro da operação dela, a carona solidária tem um impacto grande. Então, de repente, é uma empresa de serviço, mas ele nem tem obrigação com a parte ambiental ou com o E do ESG, mas ele está mostrando o que ele está fazendo. Então, ele não precisa copiar as grandes e boas práticas, mas ele pode, de uma certa forma, olhar algumas coisas que funcionam para o negócio dele e implementar, sem dúvida.